Olá, boa tarde, bem-vindos a mais uma HR Talk, uma iniciativa conjunta da Randstad com a Human Resources Portugal. Esta é já a nossa terceira temporada e o nosso tema hoje são os resultados do Employer Brand Research 2025, que foram apresentados recentemente. Vamos tentar perceber como é que evoluíram as expectativas das pessoas em relação às empresas, o que é que tornam as empresas atrativas. Tenho três convidados, como habitualmente, vou passar a apresentar. Rita Batista, Chief Human Resources Officer da Simpor, o José Luís Carvalho, Diretor de Gestão de Pessoas da CUF, e a Érica Pereira, Diretora de Professional Talent Solutions da Randstad Portugal. Bem-vindos, muito obrigada por estarem aqui hoje. Érica, começo por ti, porque a Randstad apresentou recentemente aqui os resultados. O Randstad Employer Brand Research faz 10 anos este ano, e então perceber quais as principais conclusões e também um bocadinho numa perspectiva evolutiva, o que é que aqui se destaca. É verdade, este ano a Randstad Employer Brand Research fez 10 anos em Portugal. É um estudo que a Randstad pratica em todos os mercados, a nível mundial, e este ano, então, fizemos os 10 anos, o que nos permite avaliar o resultado das nossas empresas ou do tecido empresarial português ao longo destes últimos 10 anos. O que é que os resultados este ano nos mostraram? Na verdade, naquilo que foram os top EVPs do Employee Value Propositions, não houve grandes alterações face àquilo que foram os últimos anos, efetivamente. O que é que sentimos? Sentimos que face ao salário e benefícios, que foi considerado o principal fator que efetivamente os profissionais mais consideram como importante, teve aqui um crescente naquilo que é o nível de importância. Portanto, mantemos os top EVPs, salário, benefícios, a flexibilidade, o work-life balance e a seguir o bom ambiente de trabalho. Estes top EVPs mantiveram-se, tal e qual como eu disse. No entanto, importante realçar que o salário desde 2023 ganhou uma maior importância, efetivamente. Seguida, o work-life balance tem mantido alguma estabilidade face ao pós-pandemia, portanto sentimos que até 2019 não era considerado tanto um fator tão preferencial. No entanto, desde a pandemia, este tem sido um dos fatores mais importantes naquilo que é a escolha do empregador, juntamente com um bom pacote de benefícios. Relativamente ao bom ambiente de trabalho, a progressão de carreira, investimento, inclusive na formação, sentimos que são fatores que nos últimos anos têm diminuído daquilo que é a percentagem de importância, mas continuam a fazer parte dos top 5 fatores de maior importância para os profissionais. Muito bem, eu antes de entrarmos aí nesses fatores que referiste, que vou pedir depois aqui para os nossos convidados comentarem, houve aqui um outro dado que me chamou a atenção e queria perceber se ele é bom ou mau, porque não tenho a certeza. Se analisarmos os fatores ou seja, a motivação, o estudo diz que 56% dos trabalhadores se sentem motivados no emprego. Isto é um número bom ou é um número mau, Rita? Não sei, comparativamente aos outros anos, não consegui perceber como é que evoluiu. Estamos ali no limiar, está acima da metade. É o suficiente, não é? É o suficiente. No meu ponto de vista, acho que é um bocadinho suficiente, porque se olharmos para a maioria das comparações com engagement surveys, não é? Uma empresa que esteja abaixo dos 70%, por norma, não é uma empresa que tenha muito bons resultados. E, portanto, acho que 56% significa um resultado razoável, sendo que para as empresas é um risco porque significa que as pessoas, por um motivo menos relevante, podem sair da sua organização. Ou seja, há efetivamente só apenas pouco mais de metade das pessoas é que têm um fator de retenção maior. Portanto, para mim não é um resultado muito, muito positivo. Mas achas que tem mais a ver com as empresas e com as situações particulares em cada empresa, ou mais eventualmente com uma conjuntura e que as pessoas possam estar, de uma forma geral, eventualmente menos motivadas ou menos? Eu acho que é uma questão de conjuntura, porque isto revela-se, claro, que há empresas que têm mais engagement do que outras, questões culturais, questões de benefícios, ou seja, todos os fatores também que a Érica acabou de mencionar, mas acho que de uma forma geral, todos nós quando discutimos as questões do engagement, toda a gente sente isto um bocadinho, que é, as pessoas hoje não estão tão ligadas às empresas como estavam há uns anos atrás. Portanto, é um fator, eu acho, conjuntural, e acho que hoje em dia, com alguma facilidade, as pessoas que pelo projeto mudam com alguma facilidade, não tendo uma ligação à cultura das empresas tão grande como era no passado. E começa até pelas faculdades, não é? Onde dizem, passa a expressão, aos miúdos que estão na faculdade, que devem mudar de empresa de 2 em 2 anos. Portanto, se desde aos 18 anos, dizem.
Eu já estive numa faculdade, tive há pouco tempo numa dessas faculdades onde tive a oportunidade de dizer isso. Acho que sim, acho que devem incentivá-los a ter alguma rotação de projetos. Acho que 2 anos é pouco porque a aprendizagem é curta, não é? Nem deixam marca, 3, 4 anos, mas podem mudar de projeto dentro da própria empresa. Portanto, não significa que mudar de projeto seja mudar da empresa. A verdade é que as faculdades, que é alguém que eles revêem com alguma autoridade, não é? E com algum respeito, há muitos professores a incutir isso. Não, é importante vocês terem uma rotação na vossa carreira e, portanto, de 2 em 2 anos mudarem de projeto, e mudar de projeto significa mudar da empresa. E se calhar nós estamos a ver que as novas gerações com 25, 26, 27 anos, 2 anos depois dizem, agora vou mudar de empresa porque agora vou conseguir um pouco mais. E às vezes não vão mudar tanto de salário. O salário até é um valor relativamente pequeno, é mudar pelo desafio, por ser uma coisa diferente. Depois chegam ao outro lado e dizem, isto afinal é muito diferente do que era anterior. E, portanto, gera um bocadinho este baixo engagement, não é? O que faz com que as empresas tenham um esforço maior para esta atração contínua, não é? Porque agora já não se chama retenção, não é? Porque a retenção tem um fator potencialmente negativo, mas esta atração contínua das pessoas para que elas efetivamente não saiam. Os mais jovens também percebam que 2, 3 anos não chega para estar numa empresa para deixar a sua marca, pelo menos. José Luís, não sei se a CUF está aqui em relativa vantagem, porque o setor da saúde, relativa e entre aspas, porque o setor da saúde tipicamente está sempre bem classificado entre os mais atrativos para os profissionais trabalharem, mas por outro lado também é um dos setores que se calhar sofre mais com a saída de talentos, se calhar não há recursos em número suficiente. Como é que tem visto que esta dicotomia tem a ver com o fator da atratividade de Portugal, eventualmente? Não estão a ser formadas pessoas em número suficiente e tem que haver um esforço, nomeadamente das empresas, para conseguir as pessoas que precisam? Esta questão da motivação aqui, se calhar, que a Rita referia, também não ajuda? Sim. Eu acho que foi o Expresso que aqui há 2 semanas tinha uma notícia que neste momento Portugal tem o maior número de pessoas empregadas de sempre, desde que há registro. São 5,2 milhões. Portanto, eu estou muito de acordo com a Rita. Acho que há aqui um fator conjuntural de pleno emprego, quase, que dá a possibilidade de alternativas às pessoas. No caso da CUF, quando olhamos para a escassez de talento, eu acho que não se pode ter uma visão global sobre todas as funções. Acho que continuamos a ser muito atrativos enquanto setor, porque as pessoas sentem o impacto que estão, enfim, é um setor que atrai, propósito, se calhar, será isso? Há um propósito também muito forte, mesmo nas áreas corporativas sabemos que no limite estamos sempre a trabalhar para o doente e para as suas famílias. Eu dividia um bocadinho dentro da CUF entre funções mais corporativas e vou-te chamar funções mais assistenciais, clínicas. Nas funções corporativas nós temos vindo a crescer muito ao longo dos últimos 3, 4 anos e temos conseguido suportar esse crescimento. Portanto, há atratividade, há uma geração jovem que gosta de trabalhar na saúde, é um setor em plena transformação também, muita ligação ao digital e, portanto, isso atrai bastante. No setor clínico assistencial, hoje em dia a realidade privada também atrai muitos médicos, já não há só o SNS para desenvolvimento e progressão de carreira. Isso é bom, temos alguma competição já saudável, isso é importante. Onde estamos a sentir agora alguma pressão é no setor da enfermagem, porque, enfim, já é uma nota de alguns anos, os cuidados de saúde são cada vez maiores, população envelhecida, vai haver escassez de profissionais de saúde, e isto é global, e portanto há aqui uma atração grande da enfermagem por emigrar para países como a Alemanha, Reino Unido, onde tem muito melhores salários, há condições também mais atrativas e, portanto, estamos a sentir alguma tensão. Não é igual no país todo, se calhar mais em Lisboa do que no Porto, mas aí sim na enfermagem. Depois há outras funções, como auxiliares de ação médica, funções não tão diferenciadas, vou chamar assim, a imigração aí também pode ajudar um bocadinho. Portanto, este tema de imigração hoje em dia é tão polémico, tem aqui algumas... Temos que fazer uma talk sobre esse tema, que merece toda uma discussão. Mas globalmente o mercado está em pleno emprego e, portanto, eu acho que aqui o tema também do talento é como a Rita tinha os 56% e levam a fasquia das empresas, têm que continuamente estar a trabalhar nesta atração contínua. Não é? Há quem diga agora que a retenção é aprender. Aprender não é o que nós queremos. Já leva aqui um tema novo hoje. Fidelizar, digamos assim. Érica, o José Luís referiu que o fator do salário foi também a conclusão que destacaste e, de facto, nota-se aqui uma maior diferença, um crescimento da importância do salário que parece que esteve um bocadinho mais esbatida em anos anteriores. Isto deve-se a quê? Enfim, já sabe, o salário obviamente será sempre importante, por muito que se diga que há outros fatores que contam e contam efetivamente, mas o salário é o salário, será o fator base, não é? Mas se há aqui uma importância crescente e que está com mais, segundo, se não estou em erro, com mais 10 pontos percentuais do que a conciliação do equilíbrio entre a vida pessoal e profissional,
O que é que achas que isto deve? Isso traz aqui um desafio acrescido às empresas que se conseguem ou não suportar, não é? Porque não podem constantemente estar a aumentar salários. Sim, exatamente. Ou seja, falávamos, ainda voltando aqui um bocadinho atrás, aos 56% do nível de compromisso, talvez. É um bom número face a anos anteriores, na verdade. Aumentou. Uma vez que a população, neste caso os profissionais, sentem-se mais motivados no seu local de trabalho, inclusive. E 46% aproximadamente sente que está mais motivado do que o que estava em momentos anteriores. Portanto, sentimos que o nível de compromisso aumentou. Então, pelo menos estamos a melhorar. Se é o nível que nós pretendemos, não é, mas tem vindo a melhorar. Relativamente ao salário, o salário vai ser sempre um dos principais fatores, como é óbvio. Porquê? Até porque houve aqui um aumento daquilo que foi o nível de vida do ponto de vista financeiro. Portanto, as pessoas mudam porque sentem que têm uma remuneração mais baixa do que aquele que foi o aumento global em termos de custo de vida. O que é que acontece aqui? O equilíbrio entre a vida pessoal e profissional vai ganhar espaço quando eu, na verdade, posso ter aqui uma mudança de projeto pelo mesmo salário aproximadamente. Porquê? Porque é no equilíbrio que eu vou encontrar aqui uma boa oportunidade para eu melhorar a minha qualidade de vida. E é aqui que vai fazer então a diferença. Ou seja, o salário continua a ser o mais importante, mas se eu conseguir conjugar o melhor equilíbrio, a melhor flexibilidade, então eu vou pensar em mudar. Em termos daquilo que foram as percentagens de mudança, ou a minha intenção de mudar face àquilo que efetivamente aconteceu, porque hoje em dia fala-se muito no turnover das organizações, os processos de transformação, sentimos que aquilo que são os números, e estamos a falar à volta dos 25%, fala em querer mudar de projeto profissional, mas na verdade nos últimos 6 meses apenas 12 efetivamente acabaram por avançar nesta mudança de projeto. E é isto que nós falamos, ou seja, a mudança de projeto faz sentido, e aqui em termos geracional vemos que a geração Z é aquela que mais muda, e isto é quase intuitivo, seguindo obviamente dos millennials e depois então da geração X, mas acabamos aqui por sentir que há uma intenção, mas no momento de mudar eu vou refletir e vou efetivamente perceber que o custo-benefício entre o que é o meu salário e o equilíbrio que eu vou conseguir ter, efetivamente vai-me fazer a diferença. Já não se muda se calhar de forma tão impulsiva, como eventualmente... Também se calhar pelo contexto, não é? Que é um bocadinho mais incerto. Era isso que eu ia dizer. Eu acho que também o mercado mudou um bocadinho, estabilizou nos últimos anos. Nos últimos anos teve um pico muito grande e agora estabilizou um bocadinho. Eu acho que as pessoas também já começaram a perceber que, apesar de haver pleno emprego, o mercado estabilizou e, portanto, já não se oferecem salários com uma diferença tão grande como se ofereciam há 2 anos atrás e, portanto, então as diferenças já não são tão grandes que já não vale a pena eu mudar. E, portanto, correr esse risco hoje em dia já começa a pensar 2 vezes entre o conforto de eu ficar e ter esta segurança ou arriscar a mudar e não ter a mesma segurança. Portanto, eu acho que também há esse fator, e já se começam a ouvir notícias, não é? Que o mercado de trabalho vai mudar com alguma celeridade e, portanto, as pessoas também começam a ficar um bocadinho mais receosas, não é? Leonor, eu acho que também houve um fator aqui, só dizer uma coisa, nos inquéritos surveys que fazemos internos, também o salário, as pessoas nunca estão completamente satisfeitas, não é? Um clássico. Será sempre assim. Será sempre assim. Mas eu acho que estes últimos anos, com a pressão que houve de aumento do salário mínimo, e portanto nas funções menos diferenciadas as empresas investiram muito em também acompanhar e até distanciar-se e portanto se calhar houve menos possibilidades também de fazer aumentos agressivos nas funções mais diferenciadas. E eu acho que estamos a sentir um bocadinho essa pressão no tema da equidade. Então porque é que uns têm mais 10% e eu tenho os 2,5% aos 3%? E eu tenho visto assim alguma coisa dessa. O salário mais baixo para o salário médio. Eu acho que isso pode ser um desafio também agora. E pode estar refletido nisto. E aqui a questão de um talvez menor peso daqui da questão na conciliação, não será porque as pessoas já tomam isso como um dado adquirido? Pelo menos para aquilo que eu vou percebendo, já não é propriamente visto como um benefício poder ter teletrabalho ou flexibilidade, porque eu acho que as pessoas já assumem isso como um dado adquirido, e poderá ser por isso que nestes inquéritos já não é aquilo que dizem que valorizam, porque se calhar já, ou não será por aí. Valorizam muito, na verdade, porque... Eu não estou a dizer que não valorizam, já não veem como um benefício, ou seja, para dizer que... Quase uma garantia. Sim. Mas temos assistido, o nosso tecido empresarial português tem exigido, talvez, aqui um regresso ao escritório, certo, e um regresso a 5 dias, e nós, em contexto daquilo que é o nosso mundo de consultoria e recrutamento, temos muito este feedback, que é
a minha empresa está a começar a pedir que eu regresse ao escritório. E eu quero me ir embora. E eu mudei de localização, entretanto mudei Certo. de casa, e agora o que é que vai acontecer? Portanto, é isso que ele procura, não vai procurar ok. um salário com uma diferença Até- bastante avultada, mas Era sim como dizias, ser esse o fator a fazer a diferença, a não é? fazer a diferença. Portanto, as empresas não conseguem mudar salários consecutivamente, ano após ano, portanto vai ter que encontrar uma outra forma de conseguir manter a atração das suas pessoas através de outro tipo de fatores. Vamos ver como é que evolui, porque de facto a tendência é para as empresas estarem a fazer um bocadinho um movimento inverso. Rita, e que outros fatores, esquecendo aqui o salário, que obviamente terá sempre, as pessoas nunca vão estar satisfeitas com aquilo que ganham, qual é que são aqui outros pontos de ruptura ou de diferença entre aquilo que é a expectativa e aquilo que a empresa efetivamente pode oferecer aos profissionais? Eu acho que caiu um bocadinho nos estudos, não é? Que saíram, caiu um bocadinho a questão da formação, desenvolvimento, dos planos de carreira, caiu um bocadinho, há uns anos atrás era um fator muito diferenciador e que hoje é diferenciador, mas não dão tanta relevância, não é? Porque realmente a questão do equilíbrio da vida profissional e familiar passou para a frente. Este é um fator diferenciador, sem dúvida, mas eu acho que se vai voltar muito brevemente novamente à questão da carreira e do desenvolvimento. Até porque se formos para pessoas altamente qualificadas ou mais qualificadas, hoje em dia, se calhar, em algumas empresas já é quase condição sine qua non, ou fazer uma pós-graduação, ou fazer um mestrado, ou um MBA, e portanto isto, se calhar, caiu um bocadinho no esquecimento com a questão da pandemia, porque também não era possível, não é, na altura que isso acontecesse, mas eu acredito que muito em breve vai voltar a acontecer isto, ou seja, se a questão do benefício do equilíbrio da vida privada pessoal e profissional vai deixar de ser, se calhar, um fator tão importante, porque as empresas vão todas começar a recuar um pouco, nós vamos ter que apostar também novamente, não quer dizer que as empresas não apostem, continuam a apostar, mas se calhar o foco vai ter que ser mais adaptável a cada uma das pessoas, em termos de desenvolvimento, de formação, os próprios planos de sucessão das empresas que abandonámos um bocadinho, se calhar, nos últimos anos, porque tivemos de trabalhar outras áreas, não é? E portanto, acho que esses são os fatores diferenciadores. Acho que, se calhar, a questão do desenvolvimento, da carreira de cada um e de alguns benefícios mais flexíveis e mais adaptáveis a cada uma das gerações, os benefícios flex, que hoje falamos com alguma frequência, isso vai ser os fatores diferenciadores, efetivamente, que as pessoas percebam que têm essa capacidade e essa oportunidade dentro das empresas, terem projetos diferentes, terem formação e desenvolvimento que não seja só formação em sala tradicional. Mas era isso que eu ia dizer, se calhar não pode ser feito uma oferta da forma tradicional, tem que ser muito mais flexível. Sim, e tal como os benefícios flexíveis da formação também tem que ser adaptada a cada um, vamos assim dizer, a cada pessoa, e é aquilo que a pessoa tem como projeto, ou seja, nem toda a gente quer continuar uma carreira sempre na mesma área, portanto, claro, se eu quiser mudar de área, exatamente, vou ter que me adaptar e, portanto, vou ter que ter formação ou desenvolvimento ou trabalhar em projetos que não me sejam só daquela área, mas de outra, para me dar essa oportunidade. E portanto, conseguir um bocadinho ver que as pessoas querem essa diferenciação. Sei lá, nós agora estamos a pensar em fazer, tivemos agora o programa Trainees, que irá começar, as pessoas irão começar em setembro, os miúdos, mas já estamos a pensar num programa Trainees 6 meses depois, mas que eles passam pelas áreas todas. Ou seja, independentemente de serem de engenharia, vão passar pela financeira, para o RH, vão passar e até podem perceber outros interesses, não é? Exatamente, e portanto perceberem que depois de passarem 3 semanas em cada uma das áreas, ao fim de 6 meses ou de 9 meses, vão dizer, não, a área que eu quero é aquela. E, portanto, isto vai nos obrigar a ter uma adaptabilidade completamente diferente nas empresas. E eu acho que é este tipo de coisas que nos vai tornar diferenciadores no mercado, é este tipo de iniciativas que as empresas vão ter que ter para serem diferenciadoras no mercado. E que pode, eventualmente, manter a atratividade mais tempo, não é? Se derem outros desafios dentro da empresa. Ainda bem que falaste sobre isso, porque um dos dados também que o nosso estudo revela é que 83% dos profissionais dá como muito importante o tema do reskilling. Ou seja, se a minha empresa apostar nesta requalificação, para mim vai ser um bom motivo, ou um bom fator para que eu me mantenha aqui na organização. Porque sinto que a empresa está a apostar em mim, não só na função que eu atualmente tenho, mas que se eventualmente eu conseguir crescer para outro tipo de função, a empresa vai olhar para mim e vai perceber que eu posso fazer match com aquilo que pode vir a ser os planos de sucessão na organização. E poderá ter também a ver com os motivos, hoje em dia, enfim, fala-se muito de qual é que será o impacto da inteligência artificial, se vai, a quantidade de pessoas é que vai ficar sem emprego, o que é que vão fazer. Também pode ter a ver com isso, não é? De perceberem que as empresas também estão focadas, não só
nelas próprias, mas em capacitar as pessoas para se manterem também elas próprias atrativas no mercado de trabalho. Não podemos esquecer que isso também é um fator, não é? Esse é um ponto muito importante, é que isto vai ter que ser uma parceria entre a empresa e as pessoas vão querer também participar nisto, porque senão vai ser difícil. Acho que não, quer dizer, não, as empresas não podem ter esta atitude paternalista. Eu vou-te requalificar, a pessoa também vai ter que... Isso vai ser um grande desafio, vai ser um bom desafio. E sentes essa disponibilidade nas pessoas? O vosso setor, enfim, como disseste, está em grande transformação e, portanto, obviamente que... Eu agora fiz uma experiência, eu tenho uma equipa de 100 pessoas e fiz uma sessão online dedicada só à inteligência artificial e fiz só um inquérito. Olha, quantas vezes utilizam o ChatGPT por semana? E pá, aí 90% disseram que utilizavam, portanto para mim também foi assim, acordas, Elis. E portanto, eu acho que é a nossa função, com a responsabilidade de gestão de pessoas, pôr muito isto na agenda da empresa, porque vai haver aqui muita resistência à mudança. Nesta altura, nós já estamos a olhar um bocadinho para funções que possam ser afetadas e a pensar em ações de requalificação. E provavelmente vamos ter muitas funções que se vão desviar de uma lógica mais administrativa para uma lógica mais assistencial, onde aí eu continuo a ter coerência de recursos. Portanto, sim, é um assunto que vamos levar muito a sério. E a parte humana será sempre... E não vou substituir um robô na cama do doente, não é? Portanto, não vou para um robô, sim. E mais ainda nesta questão de escassez de talento nas áreas... Vai-me ajudar nas áreas core, claro. Ou seja, qual a aposta que eu posso fazer no... Portanto, eu acho que as pessoas podem ver como uma oportunidade, mas é uma mudança do escritório para o hospital, enfim, há várias coisas aqui a ponderar. E em relação ainda aqui às questões, à discrepância entre aquilo que as pessoas esperam e que as empresas podem efetivamente oferecer, porque enfim, não podemos esquecer aqui as necessidades dos negócios, as empresas existem para dar lucro. Nota-se que uma grande diferença naquilo que são as expectativas das novas gerações, ou isso está mais esbatido, ou nota-se de facto aqui uma mudança de mentalidade e de cultura e daquilo que exigem às empresas? Eu partilho só aqui um episódio que me aconteceu há 2 dias no escritório em Carnaxide. Eu estava a passear e estava à mesa dos trainees, nós também temos trainees, estão a trabalhar no projeto e dizem, posso falar consigo? Sim, tenho alguma proximidade. Nós queremos fazer um team building quando acabar os trainees. É o Dr. Zé Luís que aprova. E eu, desculpem, mas estão-me a chamar. Portanto, eu acho que sim, as exigências desta geração mais jovem é engraçada porque têm muita proximidade, isso acho ótimo. O que eu vejo muitas vezes nas conversas que tenho, variedíssimas, não vejo tanta admiração pelas lideranças, que é um tema que por acaso hoje ainda não falámos aqui, mas é um tema importante, mas eu não vejo os jovens a dizer, não, eu estou aqui pelo líder, porque eles hoje em dia têm muitos exemplos, as redes sociais, e portanto não os vejo tão focados na liderança, vejo muito focados no projeto, onde estão a trabalhar, se sentem que estão a ter impacto, se é uma tarefa rotineira começam só a queixar, portanto há aqui um desafio enorme. Vejo também muito ligados ao propósito, e aqui, mais uma vez, a saúde tem aqui... Não vejo tanta necessidade de saberem a carreira há 5 anos, mas estão sempre com esta necessidade ao fim de 1 ano, 2 anos, mudarem de projeto de função. Portanto, eu acho que vai ser um desafio engraçado. Agora, não nos podemos também focar toda a gestão do talento nestes jovens e descurar tudo, porque sinto às vezes que os trainees são aqui o máximo e, portanto, estou aqui há anos, vê lá as Elis, portanto, só para ter, tem que haver esse equilíbrio. É claro que com uma empresa como nós, com milhares de pessoas, tem que ter a segmentação necessária, mas vai ser natural irmos perdendo os jovens porque eles estão à procura desta rotação e, portanto, também temos que encarar isto como um novo paradigma. Deixa-me falar uma coisa engraçada que eu estava aqui a falar, que é, eles não têm admiração pelas lideranças, mas o que nós também estamos a notar é que eles não querem ser líderes. Certo. Sim. Ou seja, não querem a responsabilidade. Não querem a responsabilidade de liderar pessoas. Podem querer ter a responsabilidade de ter um projeto, de alguma coisa, de ter impacto, mas gerir pessoas já não são todos que querem. E porquê, Rita? No outro dia pensava um bocado nisto, que é, qual é que é o nosso papel enquanto líderes e a forma como nos percepcionam naquilo que também é a envolvência que temos no nosso projeto. Porque às vezes há aquela sensação de, eu não quero trabalhar ao tanto, não quero chatice, e agora gerir pessoas e ter que avaliar, ou seja... E ter que gerir por exemplo, não é? Eu depois tenho que passar a ser o exemplo e não posso isto ou aquilo, portanto, eu acho que é um conjunto de coisas, não é? Por um lado, assumir a responsabilidade, por outro lado, eu ter que ser o exemplo e, portanto, se sou o exemplo, não posso fazer determinadas coisas mal, não é? Correr mal até pode, porque errar não é um problema, não é? Pode-se resolver. Eu acho que é a questão dos outros olharem para mim e eu ter que agradar, não é? E estas, não vou dizer que são todas as
os miúdos, mas esta nova geração tem uma percepção um bocadinho diferente, que é eu não tenho que agradar aos outros, naturalmente, e portanto, não é que um líder tenha que agradar, porque normalmente ou é odiado ou é amado, portanto há ali aquele fator, e eu acho que é isso que eles não querem mesmo, portanto, é ter alguma liberdade de poder escolher a vida que bem entendem, não é? E se eu me apetecer sair às 4, como há pouco estávamos a falar em off, eu saio às 4, ou porque tenho aula de qualquer coisa que seja, e isso, se eu for líder, pode não ser possível acontecer. Exatamente. E portanto eu acho que é isso que os leva a eu quero crescer na minha organização, eu quero ter projetos de mais responsabilidade, mas se lhes puser uma liderança, olha, quer ser manager, se calhar vou pensar 2 vezes. Ou me compensa muito financeiramente, ou então se calhar não quero. Sim, o papel da liderança, o nível de exigência foi muito, acho que cresceu muito. Falámos de pleno emprego, entram temas como diversidade e inclusão, toda a velocidade da mudança, agora o IA. Portanto, se calhar estes jovens também olham, não quero isto já. Eu acho que há aí um tema também. E houve uma diferença, não é? Porque se calhar antes da pandemia tínhamos jovens que queriam ser líderes ao fim de 2 ou 3 anos, não é? É verdade. Quando eles chegavam da faculdade ao fim de 2 anos perguntar, eu tive pessoas que me perguntavam, então quando é que eu sou manager? E portanto, você acabou de chegar, não é? Pronto. Tem que chegar mais um bocadinho, tem que crescer um bocadinho. E agora temos o contrário, temos gerações que dizem que bom, eu não sei se quer ser manager, eu não sei se quer ser líder, talvez daqui a uns anos, não agora. Mas calhar temos que nos adaptar e a tal carreira técnica tem que ser fortalecida. Carreira de especialização, não é? Ou seja, perceber que eu para crescer e para ter uma remuneração se calhar superior não tenho que obrigatoriamente gerir pessoas. Exato. Antigamente funcionava era assim, exclusivamente assim. Exatamente. E temos que uma oportunidade também. E com esta questão da IA e das especialidades do analytics, etc., que são perfis que não são perfis de liderança natos, não é? Por si só. Ainda mais. Porquê? Porque nós vamos precisar muito deles. Especialistas nas áreas, não é? Nessas áreas, e eles não têm obrigatoriamente que ter um perfil de liderança. E, portanto, há que pensar um bocadinho que se calhar temos que mudar aí o paradigma e a forma como encaramos essas carreiras. Érica, o José Luís falou aqui numa questão muito importante, que é, parece que o foco das empresas está todo nos jovens e se calhar a muito curto prazo as empresas vão ser obrigadas a olhar para outra parte no oposto, não é? Dos mais séniores, no fundo é disso que falamos. Mas será que aqui que este foco nos jovens tem a ver com o quê? Com a dificuldade de os atrair porque podem ir para fora? Ou tem a ver com mais facilmente saírem das empresas porque não estão tão envolvidos a questão da motivação e porque mais facilmente mudam e se calhar os outros são dados mais como adquiridos nas empresas? O que é que achas que motiva aqui? Já disseste que, enfim, a intenção de saída e depois a saída efetiva também já está aqui a mudar um bocadinho, essa tendência, mas como é que vês este tema? Sentimos as empresas também com a necessidade do rejuvenescimento e da preocupação exatamente na importância que tem a entrada de camadas mais jovens nas organizações e começar a trabalhar aquilo que é o mindset mais jovem dentro, obviamente, das organizações e trabalhar muitas vezes também a discrepância que existe entre as várias idades dentro das estruturas e isso é um desafio também para as organizações, porque o ideal é que se consiga construir ambientes onde se consiga conjugar várias gerações e isso é um desafio muito grande, quer para as gerações mais séniores, quer inclusive para as gerações mais jovens. Porquê? Porque tanto os mais jovens reconhecem que às vezes é difícil a integração num determinado painel de pessoas ou de perfis mais séniores, como o contrário, ou seja, os séniores também sentem que os mais novos vêm ocupar o meu lugar. Portanto, aquilo que é o papel das organizações é conseguir conjugar estes vários universos. Do ponto de vista daquilo que é a atração para esta tipologia de perfis, tem a ver com o mindset, com a jovialidade, com aquilo que hoje em dia também é aprendido nas faculdades e que as empresas também querem beber disso. Portanto, que é muito, e na verdade, comparativamente com anos anteriores, isto sempre existiu, portanto, sempre existiu esta vontade de ter perfis mais jovens, se calhar eles ficavam mais tempo nas organizações, mas ficavam também por projeto, não há espaço para os programas de trainees de 20, 40 que entram de uma vez, não há. Portanto, é a seleção depois natural que vai existir, que sempre existiu, na verdade. Porque é que agora olhamos, por aquilo que falávamos há pouco, temos uma população envelhecida e queremos o melhor talento para as empresas e, portanto, temos que ter as melhores estratégias para conseguir atraí-los. Desculpa, Leonor, só um comentário. Eu acho que há uma combinação que nós não exploramos muito, pelo menos falo pelo meu lado, que é, nós também temos uma série de lideranças intermédias, que eu vou-te chamar com 50 a 60, que ainda têm algum tempo à reforma, e que podem atuar aqui muito como mentores dos jovens e vice-versa, não é? E também eles alimentarem esta tal jovialidade, esta curiosidade.
E eu acho que isso tem que ser feito nas empresas, porque nós escuramos um bocadinho, mas há aqui um papel destas lideranças intermédias que já não têm muito espaço de crescimento e é também um fator de motivação. E achas que estas gerações mais séniores às vezes sentem alguma injustiça com esta atenção toda muito focada nos jovens e até se calhar nem vou falar dos salários, pode eventualmente não saber, mas quer dizer, este esforço todo de atração e depois se calhar sentem que mas nós que estamos aqui e poder contribuir para a não motivação, para lá está, para haver essa relação mais saudável entre as gerações que seria o ideal, não é? Eu acho que há pessoas que sentem, mas depende muito dos perfis. Há outros que ficam maravilhados com a entrada de um trainee na sua direção, aquilo representa também uma dinamização da própria direção, por aí. Mas sim, há um sentimento que só se falar dos trainees e o programa de trainees interno e só a comunicação de trainees, sente-se alguma amargura, vou-lhe chamar assim, por parte destas gerações. Estou cá há 9 anos e portanto, por aí. Portanto, eu acho que é mesmo importante juntar estas duas peças. Não sei se os jovens vão aderir, mas temos de trabalhar estas lideranças mais séniores para transmitir cultura, valores, para dar o exemplo. Eu acho que isso é super importante. Não lhes vou ensinar muito conhecimento técnico, porque eu acho que isso cada vez mais vai ser mais difícil, porque ultrapassa e a IA, mas o tema da autenticidade, da cultura e dos valores tem que ser passado. Rita, vocês calculam que a média etária não seja muito baixa na Simplar, portanto não, e isso é uma dificuldade, que é uma das coisas que faz muito falar em jovens, não é? Que é ter uma média etária de 47 anos, nós temos um objetivo a médio prazo de chegar aos 40, que é muito exigente, não é? E portanto, porque também temos um grupo de pessoas muito grande que está muito perto da reforma. Portanto, a nossa forma de rejuvenescimento é, as pessoas vão para a reforma e, portanto, vamos rejuvenescendo por aí, mas a verdade é que eu sinto um bocadinho essas dores do que tu estás a dizer, que é, tanto na Simpor como nas organizações por onde passei, sente-se um bocadinho esse fator, muito foco nos jovens e se calhar, não estou a dizer que é menos foco, mas um foco menos relevante nas gerações divulgado, nas gerações mais séniores, vamos assim dizer. E se olharmos, nós se calhar somos os séniores, não é? Aqui todos, não é? Portanto, e somos tão homem, não é? Rita, não somos nada. E portanto, tudo isso significa, estas pessoas têm muito valor a aportar à organização, têm uma carreira ainda muito grande pela frente e podem efetivamente equilibrar a organização, porque se os jovens estão numa perspectiva de querer mudar de 2 em 3 anos, há efetivamente este papel muito importante que estávamos a falar anteriormente, deste equilíbrio, não só do mentoring para os jovens, mas de equilibrar as próprias equipas, não é? Porque também é muito bom ter muitas ideias, mas tem que haver alguém que puxe as ideias para a realidade e as traga, e traga o resultado e traga a produtividade, não é? Porque sermos todos, eu passo a expressão, todos Cristianos Ronaldos, alguém vai ficar sem baliza e alguém tem que passar a bola. Exatamente, não é? Portanto, há que ter aqui uma equipa equilibrada e eu acho que isso é muito importante e por isso a tal retenção contínua, não é? A atração contínua, porque eu acho que efetivamente as gerações que não são as novas, os mais recentes, que são aqueles que já estão lá há 5, 6 ou 10 ou 15 ou 20 anos, têm que efetivamente também ter uma progressão, seja ela qual for, através de uma área de desenvolvimento ou de projetos de desenvolvimento, que elas possam também contribuir e transmitir a cultura e os valores, porque também temos pessoas hoje em dia que se calhar que têm 50 anos, mas que já passaram por 5 ou 6 projetos. Também, portanto, esta questão de mudar de emprego se calhar não é assim tão destas novas gerações. Sim, claro. Não é? Portanto, acho que também temos que desmontar um bocadinho este estigma que eu acho que foi criado relativamente às novas gerações, às gerações mais séniores. Temos que desmontar um bocadinho este estigma e de ver que isto é tudo um bocadinho natural. As coisas já acontecem assim há alguns anos, agora damos mais relevância às coisas. Portanto, para nós é muito importante o rejuvenescimento, sem dúvida nenhuma, mas com um contributo muito grande de quem lá está há muitos anos. Porque o know-how técnico está de quem lá está há muitos anos, e sem dúvida nenhuma. E de sentir que a empresa os valoriza também, muito, não é? Estamos aqui já a chegar ao nosso tempo, aliás, acho que já ultrapassámos, mas enfim, não faz mal. Queria dizer que duas perguntas em uma de resposta rápida é igual para os 3, que era se acham que é mais difícil hoje em dia a atração ou a atração contínua e qual é que é aqui o fator onde as empresas deviam apostar as fichas, digamos assim, qual é que será o fator de diferenciação ou de eventualmente estarão mais atrasadas, digamos assim, ou quando há aqui uma diferença maior entre a expectativa e a realidade. Rita, podemos começar por ti. Eu sinceramente, uma opinião muito, muito pessoal, eu acho que a atração contínua é mais difícil, não é? Porque com alguma facilidade se monta um programa de atração para fora de employer branding e, portanto, isso consegue-se com alguma facilidade e algum investimento.
Uma atração contínua significa que as pessoas estão continuamente motivadas e continuamente sentem que nós estamos a apostar nelas e que há algo todos os dias que as traz para a empresa. Portanto, eu acho que isso é mais difícil, chama-se um programa de atração robusto, sustentável, a longo prazo, e portanto acho que é bastante mais difícil, mas que eu acho que as empresas portuguesas, não só as portuguesas, mas também as empresas portuguesas, porque hoje estamos aqui 2 empresas portuguesas, não é? Basicamente, apesar de que também é uma multinacional, mas conseguem efetivamente fazer com que as pessoas sintam que têm esse tipo de programas e que podem efetivamente ter uma carreira de médio e longo prazo dentro da organização. E em termos de fator a apostar, a formação e a progressão de Eu carreira acho que sim, referias acho que sim. Acho que neste momento é a formação não num conceito tradicional, Claro. num Ou até conceito do um bocadinho mais, reskilling, exato, do falava a Érica. reskilling, de estar mais em projeto, o desenvolvimento através de projetos e de formação de forma mais dinâmica e mais adaptada a cada uma das pessoas, e depois a questão de terem planos de sucessão que possam perceber que caminhos é que podem ter dentro da organização, ter mobilidades internas, das pessoas perceberem que se nós fizermos um recrutamento, o recrutamento é tanto interno como externo, e portanto tem essa possibilidade de concorrer com pessoas de fora, e portanto isso são programas que efetivamente fazem com que as pessoas sintam que têm oportunidades dentro da empresa e que de lá podem mudar de carreira dentro da própria empresa. Eu também claramente acho que a atração contínua é mais desafiante. Onde estamos a investir, acho que há um ponto essencial. A CUF faz este ano 80 anos e definimos o nosso propósito. Portanto, eu apostaria claramente na cultura, seja através da definição do propósito, cultura e valores, mas de uma lógica para ser vivida, não para estar no moral da empresa, para ser vivida, porque eu acho que isso atrai dos 25 aos 70 esta lógica de manter a coerência do exemplo, da autenticidade, da cultura dos valores, e é muito por aí. Acho que as empresas precisam disso. Vai ser que é valorizado e que vai continuar a ser valorizado, acho ou vai que voltar sim. a ser mais valorizado. Traz exigência, mais uma vez, porque quem for incoerente, é o que eu digo, a cultura pode-se gostar, pode não se gostar, e depois as pessoas logo decidem. Lideranças é que têm que ser coerentes, e portanto nós também estamos cá para ver se há uma incoerência e atuar sobre essas incoerências. Mas eu apostaria claramente num propósito. Boa. Érica. Bom, claro, mais a continuidade da atração continua a ser um dos principais desafios. Eu pensei um bocadinho na componente do reconhecimento, que pode ser, na verdade, aquilo que a empresa quiser ou puder dar, face àquilo que seja a necessidade do profissional, ou seja, ser muito mais personalizado, que é, eu tenho este salário, não posso continuamente aumentar salários da forma como os meus profissionais gostariam, consigo proporcionar um bom work-life balance. Para além disto, então, o que é que podemos fazer? Podemos reconhecer as nossas pessoas, e o reconhecimento pode passar pelo reskilling, pode passar pela formação internacional ou o que for, pode passar por qualquer tipo de coisa, na verdade. Portanto, eu acho que as empresas têm uma oportunidade, uma vez que o índice de compromisso está a aumentar, têm aqui uma janela de oportunidade para implementar determinados programas de reconhecimento adaptado àquilo que são as necessidades do seu próprio talento, por exemplo. E as expectativas que E as expectativas que cada um tem. Muito bem, temos aqui mais temas para novas talks. Muito obrigada pela vossa disponibilidade e partilhas. Obrigada também a quem esteve a assistir. Voltamos em breve com um novo tema e novos convidados. Obrigada.